Você vai ouvir uma ministração do pastor Cadu, da Igreja Metodista Valentim, baseado no texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Glória a Deus. Quantos de vocês já ouviram esse texto? Já leram esse texto? Já viram esse texto de alguma maneira? Aí, uma boa turma, né? Já viram esse texto? Já foram ministrados pelo texto? Não é nenhuma novidade, desde quando o Espírito Santo de Deus não traga algo novo, porque a palavra a gente está sempre lendo, né? O texto está ali há muito tempo, então a gente pode conhecer a história, e a gente sabe que apenas conhecer a história não vai mudar na nossa vida, mas o que muda a nossa vida é quando esse Deus da história se revela a nós e toca em mim, toca em você, aí nós somos mudados, ouvindo uma história, porque ela deixa de ser a história bíblica, mas ela passa a ser a minha verdade, ela passa a ser aquilo que me toca, aquilo que me transforma. Amém? Então nós precisamos de ouvir o quê? Ouvir o quê? A voz do Senhor. Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Não é a voz do meu pastor, é a voz do Senhor. Fala comigo, Senhor. Amém. Queridos, o texto está falando com a gente que Jesus, ele sai de um lugar, ele vai para outro lugar. Então ele está voltando a Cafarnaum. E quando Jesus ele vai novamente para Cafarnaum, aonde que Jesus está? Ele entra onde? Na casa. Mas quando nós lemos a Bíblia, Jesus ele não fica estático, né? Jesus ele está sempre se movendo, Jesus está sempre andando. E quais são os locais que a palavra fala que Jesus habitualmente ele costuma estar? Vamos lá, fala para mim. A casa você já disse, mas em quais outros lugares Jesus costuma estar? No monte, aonde mais? Na praia, na beira da praia, né? Ou dentro do barco, aonde mais que ele costuma estar? No templo, ele vai no templo também. E Jesus então, ele está em vários lugares. Mas Jesus também vai estar na casa. Quais milagres que acontecem dentro de uma casa? Olha, eu me lembro aqui agora de um grande milagre acontecido na casa de alguém. Você lembra? Tem esse aqui. Qual é o outro? Dentro da casa. Jesus, né, curou quem? A sogra do Pedro. Tem gente que lê esse negócio e fala assim: isso aí não foi um milagre, né? Isso aí devia ter deixado morrer, né? A sogra, né? Vai curar logo a sogra do cara, né? Mas graças a Deus que Jesus não tem preconceito, né? Então ele cura também até a sogra, né? Então fala assim: Deus ama a sua sogra. Deus ama a tua sogra, né? Você pode não gostar tanto dela, mas Deus gosta. Então Deus ele curou a sogra de Pedro dentro da casa. Mas qual milagre que aconteceu dentro de uma casa? Você lembra aí? Jesus ressuscitou uma menina dentro da casa. Mas o que aconteceu dentro da casa? Só isso, gente? Zaqueu converteu dentro da casa. Jesus entrou dentro da casa dele, bateu um papo, o cara converteu, mudou de vida. Mas quem? Vamos, vem constrói comigo esse sermão. Pensa um pouquinho aí. O que mais aconteceu dentro de uma casa? Olha, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, estava dentro de uma casa. A ceia, a última ceia foi aonde? Dentro de uma casa. O Pentecostes foi aonde? Meu Deus, fala assim: Deus gosta de entrar nas casas. Não, você não entendeu. Fala assim: Deus gosta de estar nas casas. Aí pergunta para o seu irmão assim: ele entra na sua casa? Jesus está na sua casa? Amém? Quando Jesus está na casa, ou Jesus está no monte, ou Jesus está na beira da praia, ou Jesus está no barco, quando Jesus ele está onde ele está, aonde ele estiver, vai ter milagre, vai ter sobrenatural. Fala com o seu irmão assim: aonde Jesus estiver, vai rolar milagres, acontecimentos sobrenaturais. Amém? Cara, Jesus entrou no barco, rolou milagre. Aonde Jesus está? Jesus ele entrou no barquinho, a pesca que foi frustrada, não pescaram nada, pescou. O camarada estava morrendo de medo, os discípulos dentro do barco. Jesus andou pelas águas, entrou dentro do barco, cessou a tempestade.
O mar, que estava muito agitado, não ficou mais. Então, o negócio é a gente saber se Jesus está ou não está na casa ou aonde nós estamos indo. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Jesus ele estava numa casa. E o que Jesus está fazendo na casa? Olha para o texto. O que Jesus faz na casa? Ele faz o quê? Ele está anunciando a palavra. Fala com seu irmão assim, Jesus está falando a palavra. Que palavra? O que ele está fazendo lá? Que palavra é aquela que ele está anunciando? Jesus está falando da política do seu tempo. Jesus está falando a respeito do time de futebol do seu tempo. Jesus está falando que palavra? Qual é a palavra que está na boca de Jesus? Qual que é essa palavra? Você sabe ou não sabe? Sabe? Sabe, Azinho? Qual a palavra? Ele está falando do amor de Deus. Ele está pregando e falando a respeito do coração de Deus. A palavra que Jesus está liberando nesses lugares é uma palavra capaz de transformar a vida daqueles que estão a ouvindo. A palavra que Jesus está liberando é uma palavra poderosa para transformar as vidas, porque presta atenção nisso, eu quero que você prestasse muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Jesus, quando Ele está comigo, e Jesus, quando Ele está com você, ou quando Ele está conosco, Jesus não tem tempo para perder. O que eu quero dizer com isso? Quando Ele se assenta comigo, quando Ele se assenta contigo, ou nós nos assentamos com Ele, o que Ele quer fazer? Tocar em mim, tocar em você. Ele quer manifestar coisas do coração dEle. Ele quer nos ensinar a respeito de coisas a respeito do que Ele sabe e que eu e você ainda não sabemos. Então Jesus, Ele não entra numa conversa comigo e com você para jogar papo fora. Jesus não está entrando num diálogo comigo e com você apenas para dialogar, contar piadas e coisas assim. Ou seja, Jesus não deixa sair dos teus lábios palavras que não sejam abençoadoras e frutíferas para tocar e transformar. Mas o rolo é o seguinte, aonde Jesus está, eu estou e estou ouvindo a palavra que Ele tem dito? Isso é uma pergunta importante, porque se eu não ouvir a palavra que Ele tem dito, pode ser que eu não consiga receber o toque que Ele quer tocar-me. E Jesus ele está dentro de uma casa, e quando Jesus ele está dentro de uma casa, aquela casa, ela se torna um referencial para que muitas outras pessoas desejem estar naquela casa. Porque a presença de Jesus está na casa, está na minha casa, porque Ele habita na minha casa, porque a minha casa é uma casa de paz, porque a minha casa é uma casa onde Ele reina. Então, se na minha casa Ele está, os meus vizinhos vão querer estar, os meus conhecidos vão querer estar, as pessoas vão querer se afluir para estar na casa. Por quê? Porque Jesus está lá. Porque Ele está comunicando a palavra e ensinando a palavra. Olha que coisa gostosa. Jesus, então, Ele tem a capacidade de atrair as pessoas para irem ao encontro dEle. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, a mesma pergunta, e vou fazê-la repetidamente neste culto de hoje. Jesus está na sua casa. Porque se Jesus está na sua casa, um dos indícios de que Ele está lá, é porque as pessoas querem ir na sua casa. As pessoas têm o prazer de estar na sua casa. As pessoas se movem para ir à sua casa. E um detalhe, a sua casa não é uma casa porta fechada, mas a sua casa é uma casa porta aberta. A sua casa é uma casa acessível a todas as pessoas. Porque se Jesus está ali, e se Ele reina na minha casa, se eu quiser apenas ter Jesus para mim, é uma grande de um egoísmo. Mas eu preciso de ter uma casa acessível, para que as pessoas possam entrar e sair dentro desta casa. Amém? Porque a casa é importante.
Porque quando nós entramos na casa, a casa diz quem somos. Porque quando nós estamos na nossa casa, a casa diz a respeito das nossas particularidades, da nossa individualidade, diz a respeito de como somos, de como nós nos organizamos. Quando alguém entra na nossa casa e fica na nossa casa, ele pode perceber, por exemplo, como eu sou como marido, como eu sou como pai, como eu sou como amigo, como eu lido com as pessoas mais íntimas. A casa, ela nos revela. A casa diz quem somos. Tanto é que quem nos conhece mais de perto são as pessoas da nossa casa. Às vezes a gente até fala e a gente passa a ser uma pessoa que é compreendida por outros de uma maneira, mas quando vai na casa, aí nós conhecemos melhor. Eu tive uma experiência, tive várias, mas vou te contar de uma experiência. No início do meu ministério, ainda no seminário, lá em São Paulo, eu morava em São Bernardo do Campo, para quem conhece São Paulo, mas eu trabalhava, eu ministrava a palavra, eu ensinava e aprendia numa comunidade em São José dos Campos. E naquela comunidade de São José dos Campos, eu saía sábado, logo pela manhã, ia para lá e trabalhava numa casa e trabalhava no templo. E ministrava a palavra nesses lugares. Mas tinha uma família que me acolhia. E eu ficava sempre na família da Ana e do João. Uma família abençoada. Bom, eu comecei a conhecer a família do João e da Ana, mas não vou falar da família do João e da Ana, eu vou falar da família que me recebeu um dia e que João e Ana não puderam me receber. Cheguei. Eu não sei por qual motivo, mas eles não estavam naquele ponto missionário, numa casa onde nós ministrávamos a palavra. E um rapaz, um casal, disse para mim e para minha esposa assim: pastor, vamos dormir na minha casa? Eu peguei e falei assim: poxa, vamos sim. Vamos lá, hoje eu vou dormir na sua casa. Ele ficou todo feliz, ela também. Eles eram um casal, né? Eu não sei a respeito da vida deles ainda hoje, mas era um casal. E tinham 4 filhos. Fui para a casa deles. Quando eu cheguei na casa, Felipe, eu botei o pé na casa, a mulher foi na frente. E o homem também, correndo. E eles corriam. E começavam a catar as coisas do chão, porque eles não tinham se organizado para me receber. Eles começaram a catar as coisas do chão e falaram assim: pastor, não repara a bagunça não. Aí eles saíam correndo e eu vi algumas coisas que eles cataram. Por exemplo, na casa deles não tinha um guarda-roupa. E a roupa ficava toda amontoada num canto do quarto, em cima das camas. Então eles fizeram assim com a roupa assim, pegaram tudo assim, jogaram em outro canto e vuf para lá. Quando eu vi, o homem desesperado saiu correndo, entrou lá no quarto dele, onde tinha um computador. E no computador uma calcinha, pendurado em cima do computador. Aí ele lançou a mão naquela calcinha, guardou a calcinha, eles fizeram aquele negócio e tal lá. Pastor, você está com fome? Eu falei assim: estou com fome. Amém, fica à vontade, meu irmão, deixa eu te usar. Né? Aí eles pegam as panelas. As panelas não eram limpas. Elas eram todas, quando não areia a panela, com aquele areia é o que está no chão, né? Não, é arear, não é não? É areia? Hã? Professor de português de plantão, é areia ou areia? Areia eu acho que não é. Hã? É arear, não é não? Então arear. Quando não vai se arear a panela, como que a panela fica? Marcelão, como é que fica a panela quando ela não é limpa? Suja, muito ou pouco suja. E quando não se limpa há muito tempo? Dá bicho. Essa era a condição da panela. Essa era a condição da panela. Não estou aumentando nada. Não estou exagerando em nada. Rapaz, por fé, eu comi a pizza feito lá. Eu falei assim, cara, vai no fogo, então mata as bactérias. Então eu como. Comemos uma pizza e tal. Aí eles falaram assim com a gente, assim: agora vamos dormir, pastor. E eles arrumaram um lugar para eu dormir. O lugar que eu fui dormir foi na sala. Eles não tinham um colchão, eles pegaram na sala e colocaram muitos lençóis e edredons, tal,
né, para poder me dar um pouco de conforto ao chão. E naquela sala, o tapete da sala era pele de boi, que fica duro. Então ali, eles colocaram em cima daquilo ali e nos colocou para dormir ali. Antes tem um outro detalhe importante. Depois que nós estávamos comendo, eu pedi a eles para usar o banheiro. Eu falei assim, pastor, eu posso usar o banheiro de vocês? Onde que é o banheiro, por favor? Pastor, fica à vontade, é ali, sem exagero. Eu estava calçado e entrei na ponta do pé. Eu entrei assim, porque estava tudo mijado o chão. E quando eu peguei e fiz o 1, graças a Deus que eu não precisei fazer o 2. Quando eu fiz o 1, ali eu lavei minha mão, né, e fui enxugar minha mão. Eu tive que enxugar em pedaços da toalha. A toalha estava pior do que a toalha de borracharia. Estava toda úmida e tinha uns buracão assim. Eu tive que arrumar um pedaço qualquer, e na verdade eu enxuguei na calça. Então, pastor, só quer tomar banho? Eu falei assim, não, já tomei banho, né? Já tomei banho, muito obrigado. Não, eu tô legal, não está vencido, não vou tomar banho não. Aí arrumaram a cama para a gente dormir. Eu deitei com a minha esposa e eu falei com a minha esposa, Érica, tá um cheiro esquisito aqui, um cheiro estranho que está aqui, Érica. E a gente estava um cheiro ruim de fato. E o casal então chegou na ponta do quarto deles, olharam para a gente assim, começaram a rir daquele sorriso, falaram assim, pastor, o senhor está no melhor lugar da casa. Aí eu falei assim, pô, que legal, né? Pô, bacana, irmão, que benção. Eu falei assim, aí que dorme o nosso cachorro. O cheiro era de murrinho de cachorro. Eu fiz uma oração. A oração que eu fiz foi assim, sem exagero. Eu falei assim, Senhor Deus, me permita. Eu deitei na posição do defunto. Deitei assim, eu não costumo dormir dessa maneira, mas eu coloquei a coberta, estava mais ou menos aqui. Eu fiz uma oração, falei assim, Deus, me permita que amanhã eu acorde da mesma maneira como eu deitei, que eu não venha revirar dentro desse lugar. Eu fiz essa oração, é verdade. E Deus foi muito bom, porque assim aconteceu. Quando eu acordei pela manhã, eu estava nessa posição. Eu não havia mexido em nada. Eu acordei e falei assim, graças a Deus. Isso aconteceu comigo. Eu poderia te contar outras histórias mais, mas essa foi, eu acho que a mais terrível da minha experiência, né? Mas assim, quando eu conheci esse casal e seus 4 filhos, a impressão que eles passavam para nós era de uma família ajustada, era de uma família amorosa, era de uma família que se combinava muito bem. Eles não passavam para nós essa impressão de que eles não eram cuidadosos, organizados. Pelo contrário, as 4 crianças muito bonitas, o casal muito bonito, e nós não tínhamos ideia do que nós vimos na casa. Bom, quando eu entrei na casa, eu fiquei conhecendo melhor sobre a vida daquele casal. E como era a vida daquele casal? Os 4 filhos não eram do casal. Mas ali tinha um homem, uma criança de cada homem diferente. E aquele homem que estava casado com aquela mulher. Então, me parece que tinha um filho com ela. E os 4 filhos eram de pais diferentes. E o rapaz, ele estava envolvido com drogas. O rapaz, ele lutava com as drogas. E na realidade, a vida deles era uma confusão. E aí eu entendi o ambiente da casa. Aí eu compreendi que a casa estava passando para mim e para minha esposa a realidade da vida daquele casal. Eu precisei entrar na casa. E quando eu entrei na casa, eu vi que a casa era exatamente a vida espiritual daquela família. E eu quero te dizer algo, querido, que a casa, ela diz muita coisa. Só que quando a pessoa ela está num ambiente de tamanha desordem, é igual cheiro de cachorro. Tem gente que tem cachorro em casa e jura que a casa não tem cheiro de murrinho de cachorro. Quem tem cachorro em casa, jura que a sua casa não tem cheiro de cachorro em casa. Eu, com a lapa desse meu nariz, se eu chegar lá, eu vou sentir o cheiro de murrinho de cachorro. Porque acostuma com cheiro. Acostuma com cheiro. E tem gente que acostuma com uma vida em desordem e acha que é normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está na casa?
daquela família não estava, não. Mas eles frequentavam a igreja, eles iam na igreja. Eles aparentavam ser pessoas que amavam a Jesus e que eram obedientes aos mandamentos do Senhor. Mas Jesus não estava lá, não. Ah, pastor, você está exagerando, é porque a casa um dia estava desorganizada. Não, não é isso. Eu sei que tem dias que a nossa casa não dá para a gente arrumar. Eu sei que tem dias que a gente tem que sair correndo e não dá para a gente sair catando, arrumando as coisas. Mas aquele era o que era constantemente a casa daquela pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei que eu vou te repetir essa pergunta várias vezes. Jesus está na sua casa? Eu começo os améns, eles começam a ser reduzidos, né? Não sei porquê. Mas Jesus está na sua casa. Porque a sua casa diz se Jesus está nela ou não está. E quando no discipulado a gente entra na casa, a gente sabe, eu sei como que o Vitor trata a Isabelle. Eu sei como o Vitor trata os seus filhos. Porque eu vou à casa do Vitor. O Vitor sabe como eu trato a minha esposa. E o Vitor sabe como eu trato com os meus filhos. A Érica também sabe, muitos de vocês sabem. E eu também sei muito a respeito da vida de vocês. Porque eu estou na sua casa. E só na observação a gente começa a entender e saber o nível de como nós estamos. Não precisa nem falar. A gente olha e percebe. Não estou dizendo com isso que eu sou perfeito, Vitor. Eu sou perfeito, Vitor? Não, se a gente não combinou, é para você falar que eu sou. Não, lógico que eu não sou. Eu não sou perfeito, eu tenho os meus erros. E eu acho que eu tenho menos erros, mas a minha esposa, a cada dia, ela insiste em me trazer um novo erro. Né? E eu falo assim, ela deve ter mais razão do que eu. Mas lógico que nós erramos. Não estou desdependendo aqui ninguém que não tenha seus erros, ninguém que talvez não tenha algo na vida que possa melhorar. Mas se Jesus está na casa, você melhora. Se Jesus está na casa, os seus defeitos vão sumindo. Se Jesus está na casa, você vai se ajustando naquilo que Jesus ele é. Mas o que diz se Jesus está na casa? Se nós ouvimos a voz, se nós ouvimos a palavra, se nós estamos atentos àquilo que ele está dizendo, àquilo que ele está falando, e se o que ele está falando, se eu estou me organizando sobre aquilo que ele fala ou não. Porque olha só uma situação, Jesus está na casa, e Jesus, a casa está cheia, tem vizinho lá, tem pessoas que têm prazer de estar com você. Tem pessoas que têm prazer de estar contigo. Quando a gente trabalha a célula e quando nós abrimos a nossa casa, é uma maravilha. Já ouvi muita gente dizer de duas maneiras diferentes. Tem muita gente que fala assim, eu não abro a minha casa porque eu não sei quem que vai lá. Eu não sei, que de repente pode ir um bandido, pode ir uma prostituta, pode ir um homossexual, pode ir uma pessoa, eu não sei onde a pessoa foi. Então eu não vou abrir minha casa para colocar qualquer um lá. Ora, nessa casa tinha muita gente lá que o dono da casa não sabia quem era, de onde vinha. E aquela casa foi uma bênção, aquela casa abriu, aquela casa é uma casa acessível. Mas se Jesus está lá, filhão, pode deixar todo mundo chegar. Se Jesus está na casa, meu querido, minha querida, não tem problema chegar essas pessoas lá. Porque a minha casa ela tem que ter acessibilidade. A minha casa ela tem que ser porta aberta para que as pessoas possam ir lá. Mas quando elas vão, elas possam ser tocadas e saírem transformadas. E quando nós vivemos nessa dimensão do discipulado da casa, o anfitrião, aquele que recebe a casa, aquele que abre a casa, ele é muito abençoado. Deus o abençoa muito, porque a casa daquela pessoa está sendo a casa que é uma porta aberta para milagres. Porque aquela pessoa, ela entra lá, e quando ela entra lá, Jesus estando lá, Jesus fala com as pessoas, e quando Jesus fala com as pessoas, e elas ouvem o que Jesus está falando, a vida dessas pessoas começam a serem mudadas, transformadas, o milagre está acontecendo. E eu estou tendo um privilégio de ser um participante, de permitir Jesus na minha casa, tocando na vida das pessoas. Que grande privilégio é. Coisa maravilhosa é. A minha e a sua casa, se Jesus estar lá, a minha e a sua casa precisa ser uma casa porta aberta. Olha para o seu irmão e fala assim, a sua casa precisa ser uma casa porta aberta.
Você não pode ter medo de receber as pessoas. Você não pode ter medo de abrir a sua porta para que as pessoas entrem nela, para que as pessoas estejam na sua casa e recebam de lá uma palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa, qual é essa palavra? Vai sair por intermédio de quem? Quem vai tocar com a palavra é Jesus, mas quem vai lançar a palavra? É você. Fala com o seu irmão, fala assim, é você. Você anuncia a palavra e Jesus toca. Fala com o seu irmão, fala assim, você anuncia a palavra e Jesus toca. Você tem que anunciar a palavra. Então a primeira questão do texto que eu quero chamar a atenção para você é essa importância de ter uma casa porta aberta. De ter uma casa que seja acessível a todas as pessoas. De ter uma casa onde ela possa ser um lugar de grandes toques de Jesus, de grandes milagres de Jesus. Então você vai terminar essa primeira parte do texto da ministração falando com seu irmão, falando assim, não feche a porta. A porta tem que estar aberta. Amém. O segundo detalhe do texto são os amigos. Os amigos estão levando um homem. Não sabemos o nome dele, não sabemos o nome dos amigos. Então a gente agora pode brincar com o texto. Dê um nome para um amigo. Pensou demais, dê um nome para um amigo. Um nome, gente, para um amigo. Dá um nome para um amigo que está segurando a maca. Vai. Felipe. Felipe, vai, o Felipe. Dê um nome do amigo. É o Ângelo. Dê o nome do amigo. Paulo. Érica. Então nós temos os amigos, é o Paulo, a Érica, o Ângelo e o Felipe. Vamos dar o nome do doente. Quem quer dar o nome do doente aí? Do entrevado que está na maca. Aí você só pensa, não precisa falar. Então, na realidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que está entrevado, que está numa maca? Ah, pastor, eu tenho um amigo que está lá na fundação. Tá tudo bem, você pode entender fisicamente. Mas você pode entender também espiritualmente. Espiritualmente é aquela pessoa que ela não consegue se locomover por si mesma. Ela está perdida, ela está machucada, ela está ferida. Ela não tem mais noção, ela não consegue ir e vir. Ela está totalmente confusa e entregue, amarrada, escravizada pelos seus pecados. Está doente, está enferma da alma. Isso coloca muita gente em cima de uma maca. Ela pode estar andando fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente ela está em cima de uma maca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece pelo menos uma pessoa que está em cima de uma maca? Quem conhece pelo menos uma pessoa que está em cima de uma maca? Levanta a mão. É uma só. Uma só. Amém? Quem não levantou a mão, você fala assim, mas você ainda vai conhecer porque você não olhou ao seu redor, que tem um monte de gente sobre macas. O que nós fazemos com essas pessoas que estão sobre macas? Esses homens entenderam algo. Esses homens falaram assim, eu tenho que procurar saber onde que Jesus está. Eu tenho que procurar saber e tenho que levar esse meu amigo, esse que está sobre uma maca, eu tenho que colocar ele diante de Jesus. Eu tenho que colocar e apresentar essa pessoa para Jesus, porque Jesus pode tocar nesta pessoa e Jesus pode mudar essa pessoa. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas Jesus pode todas as coisas. Então, na realidade, meu querido e minha querida, então eles vão procurar onde Jesus está. Jesus está no monte. Jesus está onde? Jesus está no mar. Não, Jesus está na casa. Está na casa de quem? Está na casa do Vitor do Carmo. Está na casa de quem? Está na casa do Paulo. Está na casa do Neuci. Jesus está na casa. Então eu posso falar assim, então eu vou levar ele na casa. Mas olha só que interessante. Esses homens, eles pegam a maca e eles estão indo. Eles sabem que precisam levá-los para ficar frente a frente com Jesus. Não frente a frente com Gabi, mas frente a frente com Jesus. Eu pensei que vocês iam rir mais, né? Então, o que acontece? Tem que levar para lá. Mas foi fácil levar para lá, foi ou não foi? Foi. Chegar até lá foi fácil. Chegar até lá foi fácil, né? Entrar na casa estava um pouco difícil. O Vitor do carro foi fazer compra. Ele não dava para entrar, ele não estava lá. Lógico que não é isso. Mas estava difícil colocá-lo diante de Jesus. O que pode ser difícil para levar a pessoa para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo? O que pode ser difícil?
A pessoa está cheia de coisas. A pessoa está cheia de não me toques. A pessoa está cheia de situações assim, não, eu vou para lá, mas vou virar crente. Eu não vou virar crente, eu não vou mudar de igreja. Eu vou para lá, mas o que vocês querem comigo? Não, eu não vou. Não, eu não gosto. Não, eu já fui machucado. Não, eu já fui ferido. Não, eu já participei de algo. Já me tocaram de uma maneira diferente. Não, eu não quero ir para lá. E você está, vamos filho, vamos lá na casa, porque na casa vai acontecer um milagre, porque Jesus está lá, e a pessoa está indo, mas ela está indo, mas está argumentando. A pessoa está indo, mas está dizendo a você algo que está falando assim, olha, eu vou pela tua insistência, eu vou porque você quer me levar. Mas olha, eu tenho medo, e se não acontecer, e se não for isso tudo que você está falando para mim, e se de fato eu for lá, e ele não me receber? A pessoa tem dúvida, porque a pessoa doente, ela tem muito questionamento no coração. A pessoa doente, ela tem situações que faz com que ela tenta fugir na vida. Questões aonde ela tenta querer sair correndo, ela não consegue encontrar um confronto, ela tem medo até mesmo das pessoas, porque é a pessoa doente, porque outras pessoas a tocaram, a machucaram. E aí aqueles homens estão pegando na maca, está o Paulo, está lá a Érica, está o Felipe, está o Ângelo, e eles estão, eles estão orando, eles estão motivando, vamos. Talvez uma primeira situação que possa acontecer. Isso aconteceu em algumas células nossas. A pessoa, quando ela entrou na casa, ou quando ela viu que dentro da casa estava uma determinada pessoa, aquela pessoa diz assim, ali eu não entro. Por que você não entra? Porque ali tem uma pessoa que me tocou, me machucou. Porque ali tem uma pessoa que eu não vou com a cara dela. Porque ali tem uma pessoa que eu não quero nem vê-la pintada de ouro. E naquele momento a gente pode ter a primeira paralisia nossa, dizer assim, ela tem razão. Ela tem razão. Não dá para ela entrar na casa. Ela tem razão. Ali não dá. Porque ali está aquela pessoa, eu acho que ela tem razão no que ela está dizendo. Mas olha o que Jesus mandou dizer para você hoje. Aqueles 4 homens não pararam. Aqueles 4 homens foram criativos e cheios de iniciativa. Aqueles homens falaram assim, não, você vai entrar, você precisa entrar. Então eles tiveram uma criatividade, fala comigo, criatividade. E aqueles homens, então, eles olharam e viram que dava para poder subir e descer pelo telhado. Eles falaram então o seguinte, não, nós não vamos parar, nós não viemos aqui para ser derrotado, nós não viemos aqui para perder para Satanás, nós não viemos aqui, você vai ser tocado por Jesus. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos subir no telhado, e quando eu subir no telhado, nós vamos fazer um buraco lá. E nós vamos descer você, e você vai estar frente a frente com Jesus. Aí o rolo agora é com Jesus. Tem coisas que a gente vai ter que dar uma cavucada. Fala para o seu irmão assim, cavucar. Tem pessoas que precisam ser cavucadas. Tem pessoas que precisam ser mexidas. Tem pessoas que precisam ser confrontadas. Isso é cavar buraco. Isso é cavar acessibilidades. Agora, a pessoa chegou diante de Jesus, Felipe. Você conseguiu, anjo, vocês conseguiram, vocês cavucaram bem. O Paulo e a Érica cavucaram bem o negócio. Ele entrou na casa. Fala comigo assim, agora ele está dentro. Mas quem está na casa? Quem? Oh, maravilha, você falou glória, Jesus está lá. Quando ele está diante de Jesus, o que Jesus fala para ele? Qual é a primeira palavra de Jesus para ele? O cara está enfermo, cara. O que Jesus fala para ele? Seus pecados foram perdoados. No exemplo que eu dei para você, então aquele irmão entrou. E quando ele entra, fala assim, você precisa liberar o perdão.
fulano, você sabia que ciclano não queria entrar porque ele tem uma barreira com você? Talvez é o dono da loja que você não pagou, que vai para a sua célula. E aquela oportunidade que Deus está te dando para você pagar, e para que você peça perdão, e que você fale com ele, fala assim, me perdoe. Talvez sejam outros casos. Mas o fato é que entrou lá, e ali Jesus falou, a primeira palavra foi, perdoado estão os vossos pecados. Então eu entendo uma coisa, o que está impossibilitando aquele homem, aquilo que colocou ele em cima de uma maca, aquilo que o fez estar paralisado, foi a doença do coração, por um coração endurecido que não perdoa ninguém. Pecados. E Jesus perdoou. E parece que ia passar batido. Então entra o terceiro elemento da casa. Quem estava também dentro da casa? Quem é o grupo que vai falar de Jesus? Quem estava lá? Os fariseus e os escribas. O texto de Lucas vai dizer que estão os líderes religiosos. E o que eles estão fazendo lá? O que eles estão fazendo lá? Eles estão curiosos lá, mas eles não estão ouvindo a palavra com o coração, mas eles estão ouvindo a palavra para causar críticas e tocarem Jesus e difamarem a Jesus, porque eles estão arrazoando no coração. Eles estão dizendo, quem é ele? Quem é esse? Quem ele acha que é? E aí eu quero dar uma palavra para você. Como nós fazemos isso, arrazoamos. Quando na minha casa você diz que Jesus está, e pode ser que esteja mesmo. Mas quando a minha palavra dentro da minha casa é sobre críticas e mais críticas da liderança da igreja. Quando eu estou lá dentro da minha casa e eu estou difamando pessoas, eu estou falando mal de pessoas, eu estou criticando pessoas, os meus filhos estão ouvindo, as pessoas estão ouvindo, as pessoas ouvem. Então, ao invés de eu criar um ambiente de cura e de milagre, eu estou criando grandes impossibilidades para que Jesus faça algo. Arrazoar é muito perigoso. Criticar o que nós não entendemos não é sábio. Falar do que nós não conhecemos é imprudência. Mas Jesus teve misericórdia. Fala assim, Jesus teve misericórdia. Por que Jesus teve misericórdia? Porque Jesus falou assim, o que é mais difícil fazer? Perdoar os pecados, olhar para este homem e dizer, levanta e anda, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. Chama o rapaz e fala assim, levanta e anda, e de um salto ele levanta e anda. Isso é misericórdia de Jesus. Porque Jesus está tendo misericórdia também dos escribas, dos fariseus, dos religiosos. E Jesus está sendo misericordioso, dizendo para eles, eu sou esse Deus, eu sou o Filho, eu posso todas as coisas. Jesus está trazendo fruto, está mostrando o fruto do trabalho. E Jesus está dizendo, olha assim, eu tenho um fruto que testifica que eu sou o Messias. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, se você abrir a sua casa, e se Jesus estiver na sua casa, até mesmo aqueles que entrarão na sua casa para lhe criticar, para razoar sobre você, para criticar você em todo momento, ou até mesmo sobre esses, Jesus vai manifestar, Ele vai trazer graça, Ele vai trazer unção, e eles vão entender e vão ver que Deus está na casa, que Jesus está na casa. Então, meu querido e minha querida, é uma oportunidade para todos aqueles que estão arrazoando, deixe de ser
pessoas extremamente críticas, para que verdadeiramente elas entendam e compreendam o que Jesus está fazendo. Então aconteceu uma outra coisa. O homem foi curado. E quando o homem foi curado, quando eu li esse texto aqui, essa palavra me chamou a atenção. Jamais vimos coisa assim. Aleluia. Fala comigo assim: jamais vimos coisa assim. Fala com o seu irmão: jamais vimos coisa assim. Fala para o outro irmão: jamais vimos coisas assim. Fala para mim: jamais vimos coisa assim. Por quê? Porque a minha casa é uma possibilidade de milagre. E quando é uma possibilidade de milagre, eu vou ver coisas que eu nunca vi. Eu vou conhecer coisas que eu nunca conheci. Deus vai mover. E eu vou dizer assim: eu jamais vi coisas assim. Jesus vai dar visão a cego na sua casa. Jesus vai curar pessoas na sua casa. Jesus vai restaurar famílias na sua casa. E você vai poder dizer assim: eu jamais vi coisas assim. Ele está fazendo, Ele está movendo, Ele está tocando. Cara, coisa tremenda. Enquanto eu pensava nisso, Jesus me fez lembrar da música que cantamos. Será que Ele pode fazer outra vez? Será que Ele pode fazer outra vez como Ele fez no tempo antigo? Será que Jesus pode fazer essas coisas na sua casa? Será que Jesus Ele pode entrar na sua casa? Será que Jesus Ele tem a permissão de tocar nas pessoas na sua casa? Será que a sua casa vai ser uma casa de acessibilidade? Será que a sua casa vai ser uma casa onde eu vou ter um coração disposto para ouvir e entendê-lo? E aí, gente? Vai ou não vai ser? Sim ou não? Sim. Ele quer entrar. Porque ele foi em Cafarnaum. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas casas tinha em Cafarnaum, Felipe? Já que você levou o cara para lá, quantas casas tinha em Cafarnaum? Ajuda ele, Ângelo. Quantas casas tinha? Ô Paulo, ajuda ele. Quantas casas tinham? 500 casas. Uma visão muito pequena sobre Cafarnaum. Quantas casas tinham lá em Cafarnaum? Quantas casas tem em Muriaé? Quantas casas tem na sua rua? Mas nem na rua você sabe. Na extensão de 100 metros, 200 metros, quantas casas tem na sua rua? Quantas, gente? Quantas, gente? Muitas é subjetivo, filhão. Quantas tem? Mas Jesus entrou em uma casa. Jesus não entrou nas 500, segundo o Vitor. Jesus não entrou nas 1000 casas. Jesus não entrou nas 10.000 casas. Jesus não estava nas 500.000 casas, na 1 milhão de casas. Jesus estava em uma casa que se abriu para que Ele pudesse estar. E foi lá que o Senhor moveu as pessoas para estarem. Foi lá que o Senhor tocou no coração de pessoas para irem. Que eu quero te dizer com isso: a sua casa é casa aberta. Porque se não for, filho, ele vai entrar na casa que está aberta para ele. E na casa que está aberta para ele, e que quer que ele permaneça lá, ele vai entrar, vai ficar. E muitas pessoas vão entrar lá e vão ser tocadas por ele. Mas tem muitas casas que ele não pode fazer. Tem muitas casas que ele não pode manifestar graça e poder. Porque as casas estão fechadas para Jesus. Quantas casas na sua rua estão fechadas para Jesus? Quantas casas em Muriaé estão fechadas para Jesus? E a sua casa, como que ela está? Aberta ou fechada? Aberta ou fechada?
Como que você quer que ela esteja? Aberta ou fechada? Então o que você precisa fazer para abrir? Qual é a chave que você tem que pegar para destravar essa porta fechada? Por que você está deixando ela fechada? Por que, filho? Ela é casa fechada. Porque eu tenho medo de me envolver. Por que ela é casa fechada? Porque eu não concordo, eu não gosto. Por que ela está fechada? Ela tem uma razão de estar fechada. Mas o Senhor Jesus está falando comigo e está falando com você nessa noite. Ele quer estar lá. Ele quer manifestar graça dentro da sua casa. Ele quer revelar-se dentro da sua casa. Aí talvez para você não entender errado, porque esse sermão na realidade ele tem várias frentes, né? E na realidade quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Mas para você achar que o pastor não está falando para você abrir sua casa para ser uma célula, ainda que isso possa acontecer, e louvado seja Deus que isso aconteça. Mas pode ser que a sua casa também está fechada porque o seu relacionamento com a sua esposa não anda bem. O relacionamento com os teus filhos não andam bem. Porque há inimizade dentro da casa. Porque há divisões dentro da casa. Porque cada um corre para um lado. Porque não há acordo dentro da casa. Então não basta abrir uma célula. Porque Jesus não está na casa. Como é que você pode dizer isso? A Bíblia fala, se nós tivermos alguma coisa com a nossa esposa, não adianta orar, porque o céu é de bronze. A Bíblia adverte a gente, quando nós vamos participar da ceia, para nós podermos olhar para o nosso coração. E se por um acaso eu tiver alguma situação com um irmão meu, antes de vir e participar da ceia, eu vou, restauro o convívio com aquela pessoa e venho e participo da ceia para que a ceia não seja mortal para mim. O que é isso, pastor, mortal? Porque Paulo termina esse texto dizendo o seguinte: por isso é a razão de que muitos dormem e adoecem e morrem no meio da igreja. Trazer Jesus para casa não é apenas colocar uma célula na casa. Trazer Jesus na casa é deixar Ele ser Senhor da sua casa. É deixar Ele governar a sua casa. Então Jesus vai habitar na sua casa. Então Jesus vai estar na sua casa. Então você pode sim colocar as pessoas para dentro da sua casa, para que eles vejam Jesus na sua intimidade, na sua particularidade, naquilo que você é. E quando eles começam a ver Jesus, você está o apresentando, Jesus vai tocar nessas pessoas. E as pessoas vão ser curadas. Elas terão seus pecados perdoados. Elas terão seus relacionamentos ajustados. Elas viverão, porque elas viram Jesus na sua casa. A minha casa precisa ser uma casa de paz. A minha casa precisa ser uma casa onde Jesus faz milagres. E talvez o primeiro milagre que Ele precisa fazer é em você. O ministério pode vir aqui para frente. Nós vamos cantar, faz mais uma vez aquela canção. Eu queria te chamar aqui à frente. A palavra ela falou de diversas formas. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho plena convicção disso. Jesus ele falou comigo a respeito desse texto, Paulo. Eu estava aqui orando, falei assim, Jesus, o que eu vou falar para eles? Geralmente eu trago um texto pronto. Eu sei mais ou menos os caminhos que eu vou ter. Eu falei mais ou menos os caminhos com vocês na sexta. Eu falei completamente diferente hoje do que eu falei na sexta. Eu quero te dizer e te afirmar que você está aqui hoje porque Jesus trouxe você hoje nesse lugar. Jesus te trouxe aqui. E teve gente que teve dificuldade de vir. Teve gente que teve muita dificuldade. Teve gente que no último estalo falou assim, eu vou. Eu vou. Não quero não, mas eu vou. Que isso, pastor? Olha, Jesus de vez em quando ele revela algumas coisas.
quero que você entenda isso. Jesus trouxe você nesse lugar hoje, porque você precisava ouvir essa palavra. Não é para o seu irmão, é para você. E Ele está te chamando. Para ouvir esta e outras ministrações na Igreja Metodista Valentim, acesse metodistavalentim.com.br.